Deixa o like aqui, gente. Corinthians colocou Fábio Carille na pauta, tá? Isso aconteceu, já começou, né, antes do jogo contra o Fluminense. Esse jogo contra o Fluminense aconteceu no dia 28 de abril. O Corinthians mete 3-0 na Neoquímica Arena com um show de Wesley, lembra? Acho que foi, né, acho que foi a melhor partida do Wesley, e depois nunca mais conseguiu repetir uma partida daquela com a camisa do Corinthians. O que ia acontecer? Não sei se vocês se lembram, eu já havia trazido para vocês que o Antônio Oliveira estava balançando naquele jogo, tá? Se ele perde aquele duelo, ele seria demitido, tá? O Antônio Oliveira seria demitido. A multa dele eu dei aí no canal, depois eu dou uma olhada na multa, mas se eu não me engano era 2 milhões a multa, né, de dólares, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada aí de novo, porque eu gravei o vídeo na época e agora esqueci de cabeça o valor da multa, tá? O Vônei falou, no Blend eu vi seu sorrisinho de alegria, Samir, mas o Carille não quer assumir, canalhas. Então eu soltei essa informação, 16 horas e 30 minutos do dia 13 de junho, quer dizer, esta quinta-feira, e disse que o Corinthians passa a monitorar o Carille, colocou o Carille na pauta, foi esse o termo que eu usei, colocou o Carille na pauta. No dia seguinte, tá? No dia seguinte em que o Corinthians perdesse para o Fluminense, mas não perdeu, o Corinthians enviaria uma proposta oficial ao Santos, tá? E uma outra proposta ao Carille. Eu não falei no Blend, porque eu fiquei meio assim, sabe, do Carille querer me desmentir, alguma coisa desse tipo, mas não tô nem aí. Eu creio no que eu falo, né? Creio nas minhas fontes, e o Carille, uma vez que tentou me desmentir, né, ficou ruim para ele. É só você olhar a data da matéria no UOL, quando eu escrevo num sábado, não lembro a data exatamente, mas eu posso pegar o texto aí, eu escrevo num sábado em que o Carille tinha perdido o vestiário, que se o Corinthians perdesse o jogo para o Flamengo, ele seria demitido. No mesmo sábado, no final da tarde, ele tem todo o direito, claro, acionou sua assessoria de imprensa e me desmentiu. No domingo, o Corinthians perdeu para o Flamengo e ele foi demitido. E a diretoria deixou claro que era porque ele havia perdido o vestiário. Então eu confio em tudo que eu falo, né? O mentiroso, não fiquei como mentiroso nem por 24 horas, que a nota saiu no sábado à noite, ele caiu logo depois mais ou menos às 18 horas do domingo, tá? Então não tem problema, o Corinthians procurou o Carille, tá? Teve uma conversa com o representante dele, o Corinthians, enfim, pegou informações com o Santos, também em relação ao Carille, e colocou o Carille na pauta, né? Repito, se o Antônio Oliveira tivesse caído, eu acho muito difícil, tá? Naquele momento, que o Carille não fosse o técnico do Corinthians, porque ele estava interessado. Desculpe o Carille, a torcida do Santos, eu sei que pega mal, porque o maior rival do Santos é o Corinthians, e o torcedor santista ficar sabendo disso fica ruim para o Carille, mas eu tenho que falar a verdade, né? E a verdade sempre prevalece, a verdade sempre vence. Naquele período, ele era o número 1 do Corinthians, né? O treinador número 1 para assumir o Corinthians, no caso da demissão do Antônio Oliveira, que não aconteceu, porque não tinha como. O Corinthians, né, detonou o Fluminense, enfim, o Antônio Oliveira treinou a saída de bola, sufocou o Fluminense, acabou com o Fluminense naquela partida, tá? E aí o Corinthians dá aquele show contra o Fluminense, que acabou iludindo, né, todos nós naquela partida, e o nome do Carille vem à pauta, né? Aliás, o nome do Carille veio à pauta antes, tá? Houve uma procura, e digo mais, tá? Vou revelar tudo aqui. A reaproximação de Augusto Melo, a nova diretoria do Corinthians, com o Pitombeira, aconteceu por causa do interesse do Corinthians no Carille, tá? Foi aí que eles, né, reativaram ali
uma conversa. Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações da notícia do Corinthians. E vamos iniciar falando aí do técnico Antônio Oliveira, que tá bem dividido entre as pessoas da diretoria. Algumas pessoas gostam muito do Antônio Oliveira, outras pessoas não gostam e, além disso, criticam o trabalho. Acham que o Antônio Oliveira tem um time razoável na mão, mas a escalação é errada, a forma de mexer no time é errada. E Antônio Oliveira vem balançando faz algum tempo. No jogo entre Corinthians e Fluminense, que o Corinthians venceu o Flu por 3-0 com 2 golaços de Wesley, se caso o Corinthians tivesse perdido aquele jogo, Antônio Oliveira seria demitido. E nos bastidores, o Corinthians já havia contatado aí com o Santos para saber da situação do técnico Fábio Carille, porque o Corinthians tinha interesse nele. Caso o Corinthians tivesse pedido aquele jogo, Fábio Carille era o treinador que o Corinthians queria para assumir. O Corinthians tem aí aproximado muito do Fábio Carille, tendo em vista que ele trabalhou no Corinthians, foi campeão brasileiro, campeão paulista, foi uma pessoa que trabalhou durante muitos anos como auxiliar de treinador, né, do Tite, depois foi o técnico do Corinthians. Então o Corinthians sabe do trabalho do Fábio Carille, e Antônio Oliveira tem aí divergência de opiniões entre a diretoria. O que salvou Antônio Oliveira naquele jogo foi a vitória de 3-0. Se tivesse perdido, teria caído. O time do Corinthians, a diretoria entende, parte da diretoria, que o time não é tão ruim quanto tem jogado. Então, essa culpa ela é direta ao técnico Antônio Oliveira. E Corinthians tem vários problemas, não só do treinador, né, que a diretoria não tem gostado, alguns péssimos dirigentes que o Corinthians tem hoje. Por quê? Não adianta ficar falando de Duílio. Ah, que Duílio errou, que Duílio trouxe pra gente uma péssima gestão. Quando o presidente do Corinthians, Augusto Melo, assumiu o time, ele sabia que o Corinthians estava todo enrolado, endividado, mal administrado. Então, se o Augusto sabia, por que hoje ele fica falando de Duílio Monteiro Alves, o presidente antecessor dele? Não, ele tem que resolver o problema. Ó, um problema gravíssimo aqui. Cássio saiu, o Corinthians deve ele ainda 3 milhões de reais. Deve para Carlos Leite também, mais 7 milhões que é o empresário do Cássio. Isso totaliza 10 milhões de dívida que o Corinthians tem com o ex-jogador do Corinthians, né, que hoje está no Cruzeiro, o Cássio, e com o representante Carlos Leite. Então, um total de 10 milhões, isso é muito direito, isso é muito dinheiro, isso é má administração. E aí o Corinthians agora tá devendo também pro zagueiro Félix Torres, que pra mim não joga nada. Ele veio com status de medalhão, zagueiro da seleção, não sei o quê, mas no Corinthians até hoje não jogou nada. Não sei como esse cara tá jogando de titular. É porque o time do Corinthians é um time fraco, é um time de jogadores que coloca a camisa e não honra. Então o Félix Torres tá jogando, mas não tem jogado nada. O Corinthians tá devendo pra ele 5 meses de salário. Como pode uma coisa dessa? Corinthians aqui deixou o Cássio sair e agora Carlos Miguel, que hoje é o titular do Corinthians, né, tá indo embora também. Tá deixando o Corinthians com uma multa de 4 milhões de euros, uma migalha aí de 23 milhões de reais. Isso não é dinheiro para pagar um goleiro que tem apenas 25 anos, deixar o Corinthians e jogar no futebol da Inglaterra, futebol inglês, né? E aí o Corinthians, com essas dívidas todas, eu não sei aonde vai chegar. Precisa contratar jogador a partir de julho e não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Quando eu falo que não tem dinheiro, eu mostro aqui o problema. Terça-feira, os funcionários do clube receberam salário. O funcionário que eu tô dizendo é o pessoal que trabalha na organização do campo, o pessoal da cozinha. Esses são os funcionários, não os atletas. Os atletas, que são os jogadores, tá com 1 mês de salário atrasado. Muita gente tá super insatisfeita lá no Corinthians. E os direitos de imagem já tá aí há 2 meses sem receber. E o burburinho que tá rolando dentro do Corinthians caso chegue a 3 meses de salário atrasado, vários jogadores vai pegar o boné, ó, vai embora. Por que vai embora? Porque muito jogador não concorda com o que a diretoria faz. Dá um exemplo. A saída do Cássio, ela foi mal administrada. Muito jogador entende que foi mal administrada a saída do Cássio.
Então tem muito jogador que não concorda com o trabalho dessa nova diretoria. Tendo em vista que na base do Augusto Melo já saíram 9 pessoas. Pessoas essas que era de confiança do Augusto Melo. Então tem muita coisa errada no Corinthians. Augusto Melo precisa vir a público e não dar entrevista como ele deu. Aquela entrevista do Augusto Melo é fora de cabimento, cara. Não é uma entrevista para um cara, um presidente do Corinthians dar. Aqui é para um cara que é do futebol amador. Acho que nem do futebol amador tem um profissional disso aí. Não falou coisa com coisa na entrevista e começou ainda a culpar a imprensa. Que imprensa o que a imprensa tem de culpa de má administração do Corinthians, da atual da antiga diretoria, dessa atual diretoria? A imprensa apenas divulga o que acontece no Corinthians. Traz para o torcedor saber o que está acontecendo dentro do clube. E eles não querem que faça isso, a imprensa tem culpa de nada. Eles que precisam trabalhar de forma correta, porque um trabalho bem administrado, bem organizado, como faz o Palmeiras, como faz o Flamengo, isso vai refletir aonde? Dentro de campo, o Corinthians sendo um campeão. Isso não vai acontecer esse ano 2024. O Corinthians já foi de forma precoce eliminado do Campeonato Paulista. Não vai longe nessa Sul-Americana. Copa do Brasil também não ganha. E Brasileirão vai lutar para não ser rebaixado. Essa é a grande verdade. Essa é a grande realidade do Corinthians. Infelizmente, mas é a realidade. E aí, fiel, o que vocês acham? Eu tô muito pessimista ou é a realidade do Corinthians? Porque eu entendo como é a realidade. Aí muita gente fala, não, Mineirinho, você tá muito pessimista do Corinthians. Corinthians é grande. Mas o trabalho que tá sendo feito lá dentro é pequeno. Não é trabalho de um clube com a maestria, com o gigantesco que tem o Corinthians. Endividado. O Corinthians que tinha uma dívida de quase R$1 bilhão, hoje já tá aproximando aí de R$2 bilhões. Como pagar essa dívida? Como a gente precisa contratar grandes jogadores, mas contratar de forma correta. Não é como Augusto Melo fez. Gastou aí 130 milhões, está sendo até aí investigar pela justiça esse tanto de dinheiro que gastou, e tem um time pífio, tem um time ruim, sem qualidade técnica. O time do Corinthians é ridículo, não dá nojo assistir o jogo do Corinthians. Eu, sinceramente, como corintiano, não tenho coragem de pagar um ingresso caríssimo como é hoje, né? Chegar em casa meia-noite, 1h da manhã, quando o jogo é 9h30, para ver o Corinthians. Porque você vai ficar chateado, além de gastar seu dinheiro, e não vai ter ir voltar para casa feliz. Isso é a minha opinião, o que eu acho. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.